gente, tudo bem? Aqui é a B e hoje eu vim falar pra vocês do melhor livro que eu li em fevereiro, de um escritor que eu amo, que eu ouvi falar muito bem e fui ver se era tão bom assim mesmo. E eu tô falando de Misery, do Stephen King, e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei desse livro. Como vocês viram no meu vídeo de unboxing, esse livro aqui é um queridinho meu. Eu tava muito animada, ansiosa, desesperada pra ler esse livro, porque as opiniões eram muito divididas. Tem pessoas que amam, teve gente que não gostou de jeito nenhum, e eu estava super curiosa pra saber o que eu ia achar. Porque Stephen King, eu já li 2 livros dele, eu li It e o Iluminado, e esse aqui falam que é um dos melhores que ele já escreveu, assim, em questão de escrita, de te prender, então eu tava muito animada e eu vou falar pra vocês o que eu achei. Mas antes eu vou falar pra vocês sobre o que é o livro. O livro fala sobre o Poe, ele é um escritor e ele escreve livros de romance e aventura que fazem parte de uma saga, tem uns 8 livros desse tipo que ele já escreveu e ele tá enjoado desse livro, ele simplesmente falou, eu não quero mais escrever histórias desse jeito, eu acho muito imaturo, coisa de escritor imaturo e eu não quero mais seguir esse tipo de escrita. Então ele escreve um outro livro que pra ele é a obra de arte que ele já fez, se chama Carros Velozes, que nome horrível! E ele escreve e é totalmente diferente dos outros livros que ele já escreveu. E para comemorar que ele mudou o ramo da escrita dele, ele bebe bastante, ele comemora sozinho e ele pega o carro e vai para uma outra cidade, ou para aproveitar esse novo momento da vida dele, ou para lançar um novo livro, sei lá, só sei que ele embebeda muito e vai de carro até esse lugar. O problema é que, primeiro, ele tá bêbado, e segundo é que tá vindo uma grande tempestade de neve por ali. E ele vai do mesmo jeito, em algum momento desse trajeto dele de carro, ele sofre um acidente no meio da neve. E alguém vai salvar o Paul Sheldon, o nome dele. E quem vai salvá-lo é simplesmente a sua fã número 1, Annie Wilkes. Só de ouvir esse nome eu já sinto arrepios. Então a Annie salva o Paul ali daquele carro que tá totalmente destroçado. O próprio Paul está destroçado, ele tá com vários ossos quebrados. E a Annie leva ele pra casa dela. Então quando o Paul acorda, ele tá lá com as pernas quebradas, dopado em um quarto. E ele não sabe com quem ele está, onde ele está e por quanto tempo ele vai ficar ali. Então essa é a história do livro, é ali que se passa toda a história, na casa da Annie, com o Paul totalmente estraçalhado, não podendo sair dali, e é claro, ela sendo a maior fã dele. E, meus queridos, esse é um livro de Stephen King. Quando uma pessoa é louca, ela não é louca. Ela é sem um parafuso, maluca, biruta da cabeça. A Annie, gente, Annie Wilkes, o nome dela, é a fã número 1 do Paul. Ela já leu umas 8 vezes todos os livros que ele já escreveu e ela é realmente, assim, louca por ele. Mas ela é bem louca, ela não bate bem da cabeça. Então assim, o Paul ele tá com as pernas quebradas, sofrendo muita dor, e a Annie cuida dele. Ela dá remédios pra ele, dá sopinha, dá banho, e esses remédios que ela dá pra ele realmente acabam com a dor do Paul. Então ele fica totalmente viciado nessas pílulas. Então a Annie Wilkes, que é louca pelo Paul, louca pela escrita e obras dele, tá ali pra cuidar dele. E a história se segue assim, com o Paul totalmente dependente da Annie, totalmente dependente das pílulas pra sobreviver. E uma das coisas que a Annie pede pra ele em troca de todo esse amor e cuidado que ela dá pra ele é escrever um último livro pra fechar aquela série de livros que ele escrevia e que ele não queria nunca mais escrever sobre. Ou seja, tortura psicológica. Então ao longo do livro a gente vai ver como o Paul vai passar por essas provações, como ele vai lidar com a Annie, com as dores e também com a escrita desse último livro. E o legal é que nesse livro aqui, Misery, a gente vê muito a relação do autor e da obra por conta do Paul Sheldon e do livro que ele tá escrevendo de Misery. Porque aquela série de livros que ele jurou nunca mais escrever, que ele tava enjoado de trabalhar naquilo, a personagem principal, heroína e incrível, o nome dela é Misery. Então ele é forçado a escrever novamente sobre Misery. E é muito legal ver como é que ele vai passar por esse processo de escrita, porque a gente pode ligar muito isso ao próprio autor do livro, o Stephen King. Ele tem um livro que se chama Sobre a Escrita. Eu ainda não li, claro, quando eu ler, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui uma resenha, que é realmente uma bibliografia escrita pelo próprio Stephen King da vida dele. E lá ele conta um pouco como é o processo de escrita dele. E pelo que eu sei até agora, ele
sempre escreve todos os dias, um tanto de páginas, por tantas horas. E é por isso que esse homem nunca deixa de publicar livros, porque ele tá sempre escrevendo, sempre no processo criativo. E a gente vê muito isso no Poe. Ele vive pra escrever aquilo, porque ele não tem mais pelo que viver, ele só sobrevive enquanto vai escrever o livro que a Anne força ele a escrever. E a gente vê não apenas como é o processo criativo de ver todos os personagens, onde se passa, ter todo um arsenal de informações, mas também como isso é cansativo para o próprio escritor. O Stephen King, infelizmente, ele passou por muita dificuldade com relação a vícios na vida dele. Então, quando eu li It, por exemplo, tinha partes do livro que a gente sabia que ele não estava muito bem enquanto ele estava escrevendo, que ele estava em outro mundo enquanto ele estava escrevendo. E é uma parte muito sombria da vida do Stephen King, assim, e a gente vê muito isso no Paul Shadow, porque ele tem uma certa dependência também com o remédio dele, com essa droga. Então ele sobrevive apenas com aquele remédio, ele luta para ter aquele remédio, é realmente um vício dele. E a gente vê como isso também influencia na obra que ele está escrevendo, assim como aconteceu com o Stephen King. E além do Paul ser totalmente dependente da droga que ele tem que tomar todos os dias pra dor das pernas quebradas passarem, é a dependência que ele tem da Anne. Que é muito estranho ver isso no livro, porque a gente sabe como a Anne, daqui a pouco eu falo dela, é uma personagem muito difícil de lidar, uma personagem assim, neurótica. Então ele ser dependente dela traz até uma dó do personagem, assim, porque é ela quem dá a comida, é ela quem dá o remédio, é ela quem cuida dele, que faz ele realmente estar vivo. Então ele depende da pessoa que realmente faz mal pra ele. E esse livro, gente, ele é muito bem escrito. Eu li ele em pouquíssimo tempo, eu li ele em uma semana. Ele não é tão gordinho também, então é um livro tranquilo de ler. Claro, se você tiver um estômago forte. O Stephen King realmente se superou, porque a gente conecta muito com o Poe, a gente sabe o que ele tá pensando, o que ele acha que ele consegue fazer pra escapar dali, como ele se sente, a dor que ele sente. É muito bem descrito. Stephen King tá de parabéns, porque teve horas, gente, eu sou muito fraca de estômago, qualquer coisa com sangue ou tortura ou qualquer coisa do tipo, eu já fico, ai meu Deus, eu não consigo ler isso. E esse livro me deixou apreensiva durante muito tempo, assim, em questão das cenas, em questão da história, porque em qualquer momento do meu dia eu, meu Deus, o que será que vai acontecer agora? O que será que a Anne vai fazer? Como é que o Paul tá? Eu não conseguia parar de ler, eu li em todos os intervalos da escola, eu lia no ônibus, eu lia no trabalho, eu lia quando eu podia, em qualquer momento do meu dia. E as cenas, gente, são muito bem descritas, então quando alguma coisa de horror vai acontecer, acontece. Quando uma coisa de terror psicológico vai acontecer, você é torturado junto. Então você sente tudo que tem que sentir com esse livro. Stephen King está de parabéns. Esse livro mistura suspense, terror psicológico e horror. Tem cenas assim que eu me sinto mal só de pensar. Então, se você for ler esse livro, tem um estômago forte. E quem produz todos esses sentimentos, quem sempre está ali na cena quando essas cenas ruins estão acontecendo, é a dona Annie Wilkes. Gente, essa personagem tem que ser aclamada. A Annie Wilkes, gente, até agora eu falei dela como uma pessoa maluca, mas também uma pessoa que cuida do Paul. Mas uma coisa engraçada é que ela é tão maluca que ela acha que essas coisas que ela faz com o Paul, como drogá-lo e fazer mal pra ele e torturá-lo, é uma coisa boa. Ela acha que ela tá cuidando dele, tanto que ela acha que ele é o amor dela. Ela chama ele de coração. Ai, coração, como é que você tá, coração? Ai, coração, mas você sabe que eu cuidei de você até agora, que você deve sua vida a mim, né? Coração, você tem que escrever o meu livro, porque você deve sua vida a mim. É uma tortura psicológica que essa mulher faz, gente, que eu não consegui parar de pensar na Anne, mesmo depois que eu terminei o livro. Ela é uma pessoa totalmente maluca. É uma personagem que me marcou muito por ter medo dela, assim, de eu estar no meio do meu dia e, meu Deus, o que aconteceria se eu estivesse na mesma casa que Annie Wilkes? Parece loucura, mas eu penso muito nessa personagem às vezes, eu tenho muito medo dela. Ela é muito bem desenvolvida, por mais que ela seja uma personagem ruim em questão de má, é uma personagem muito bem desenvolvida. E o mais legal é que o Stephen King, ele não deixa assim no ar, ah, a Anne é louca, ele explica por que ela é louca, como ela se tornou uma pessoa assim, como ela era antes de conhecer o Paul. Esse livro é perfeito, ele é muito bem amarradinho, não tem nada que faltou, pra mim foi ótimo. Eu só fiquei muito triste com o final. O porquê? Porque acabou. Geralmente eu não gosto dos finais dos livros que eu gosto, porque acabou o livro e eu fico muito desnorteada. Não sei pra onde ir, não sei qual livro ler depois, porque eu fiquei muito conectada com os personagens. Foi muito, muito bom esse livro. Me conectei muito com o Paul, fiquei com medo da Anne.
tudo perfeito. E é claro, enquanto o Paul tá lá, trancafiado na casa da Anne, realmente mantido em cativeiro por ela, ele, além de sobreviver, ele tem que escrever o livro de Misery pra Anne. Literalmente pra ela, porque não tem pra quem ele mandar esse livro, porque ele tá ali preso, então é pra Anne que ele tá escrevendo. E ao longo do livro a gente vai ver como ele escreve essa história. Então já vou avisar vocês, porque é bom que me avisaram, porque eu fiquei preparada. Muitas pessoas não gostam dessa parte que mostra o que o Paul tá escrevendo, porque meio que corta tudo que tá acontecendo ali só pra contar o que ele tá escrevendo. Mas eu, como eu já sabia disso, e agora estou avisando vocês, eu também já fiquei sabendo, então eu já me preparei pra ler aquilo no meio da trama, e eu acabei gostando muito do que ele tava escrevendo, eu fiquei muito interessada. Porque a gente não conhece a história da Misery, né, da personagem dos livros dele. A gente não conhece o que ela faz, nem em qual momento se passa, mas ele explica pra gente mais ou menos como é que era o livro dele, como é que ele escrevia, e no meio das páginas, assim, no meio do livro, para e mostra como ele estava escrevendo realmente em letra de máquina de escrever, que a Anne dá pra ele escrever o livro. E eu achei muito interessante essas partes que conta sobre Misery, sobre as aventuras dela, sobre os amores dela. Eu achei muito legal, no final eu acabei gostando. Muita gente não gosta porque tá no meio de uma cena muito tensa, assim, entre o Paul e a Anne, e você fala, meu Deus, o que essa mulher vai fazer? Porque ela é meio imprevisível nas maluquices dela, e quando você vai para o próximo capítulo, é um pouco ali da história da Misery, da escrita do Paul, mas eu acabei gostando do que ele estava escrevendo ali, então não foi nenhuma pedra no meio do meu caminho, mas foi muito interessante também ver como é que o Stephen King pensa na relação da fã com o autor e do autor com a obra. Eu espero que o nosso King não tenha passado por isso, por uma situação maluca com fãs, mas eu acredito que ele já tenha passado, infelizmente, porque há fãs malucas nesse mundo. Então, com certeza, esse livro foi um favoritado, como vocês puderam perceber por esse vídeo totalmente puxação de saco do livro. Mas eu já deixo pra vocês minhas recomendações de leitura. Se você é novinho, não lê esse livro também. Felizmente, esse livro é o que tem menos besteira dos livros do Stephen King. Claro, eu só li 2, mas um deles é enorme, de 1.100 páginas, então conta como vários livros e geralmente tem muito palavrão e cenas feias, principalmente em O Iluminado tem muito palavrão. Um adendo da B Editora. Falando em O Iluminado, não leia Misery se você ainda não leu O Iluminado, porque no meio de Misery fala o final do livro do Iluminado. Claro, se você quiser ler, eu te aviso em qual página está, é bem no meio do livro, bem do nada, e você pode ler Misery tranquilamente, mesmo sem ter lido O Iluminado, mas toma cuidado com isso, senão você vai levar spoiler. Mas esse aqui não teve tanto, e não teve também muitas cenas feias, mas tem algumas palavrinhas ali, algumas discussões que tem algumas palavras, alguns palavrões e tal. Então, se você é novinho, ainda não lê esse livro, eu indico esse livro pra quem tem estômago forte, porque tem cenas aqui de tortura, tem cenas de terror psicológico, mas acaba sendo uma escrita boa que você consegue lidar, não fica sem dormir por conta disso, mas é um horror psicológico muito bom, assim, de se ler, assim, você não consegue parar de ler. E eu recomendo muito pra quem quer entrar nesse universo do Stephen King. É um livro muito bom, foi um favoritado, e geralmente favoritados eu releio, mas esse aqui eu não vou ter estômago pra isso. Porque realmente é o que eu passei lendo esse livro, a apreensão que eu passei lendo esse livro, eu não quero passar de novo, mas é um livro muito bom, recomendo pra todos vocês, gente. E esse foi o vídeo falando sobre o melhor livro que eu li em fevereiro, que foi Misery, do Stephen King. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem alguma resenha de outro livro do Stephen King, como sobre a escrita, ou o Cemitério Maldito, que eu tô lendo agora, deixem nos comentários. Deixa também nos comentários qual livro você mais gostou de ler em fevereiro e qual livro você também não gostou de ler em fevereiro. Se você ficou interessado em ler Misery, espero que eu tenha te convencido, porque esse livro é muito bom. Vou panfletá-lo para todo mundo. Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você quer receber mais conteúdo como esse e ficar ligadinho nas minhas leituras. Me segue no Instagram se você quer acompanhar a minha rotina. E é isso, espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo, tchau! Tchau pra todo mundo!